Queridos irmãos e irmãs, para esse segundo domingo da Páscoa, nós temos o relato evangélico que nos apresenta duas manifestações de Jesus aos seus apóstolos. A primeira na tarde do dia da ressurreição e a outra 8 dias depois. E fixando, queridos, inicialmente o nosso olhar na segunda aparição de Jesus aos seus discípulos, nós somos atraídos pela reação de Tomé, né? O próprio Evangelho nos diz que Tomé, chamado Dídimo, né? E Dídimo significa gêmeo, e aí a gente pode até se perguntar, mas gêmeo de quem? Quem era o irmão gêmeo de Tomé? Somos eu e você, né? Nós somos irmãos gêmeos de Tomé, ou seja, muitas vezes somos parecidos com ele, né? Quando duvidamos ou quando nós dizemos que só acreditamos se vermos, né? O milagre e a graça. Por isso, a gente pode fazer essa analogia, né? Os irmãos gêmeos, né? Somos irmãos gêmeos de Tomé nesse sentido. Então, queridos irmãos, somos irmãos gêmeos porque muitas vezes sentimos a tentação da dúvida, né? E queremos ver os sinais, tocar os sinais para crermos, né? Para nos sentirmos mais seguros na fé, né? E embora Jesus tenha compreendido isso, ele proclamou o valor da fé dos que acreditaram sem terem visto, né? Bem-aventurado os que sem terem visto, acreditam, né? São as palavras de Jesus dirigidas a Tomé, que estava ausente quando o Senhor ressuscitado apareceu pela primeira vez aos discípulos, né? Estavam trancados no cenáculo por meio dos judeus, com medo dos judeus, e Jesus aparece no meio deles, né? E aqui, queridos, eu destaco um aspecto também importante, a importância de viver em comunidade. Nós não sabemos o que Tomé estava fazendo fora do cenáculo. Fato é que ele não estava presente, reunido com os outros, quando Jesus apareceu, né? Ele estava disperso. Tomé estava ausente. Queridos, na nossa caminhada de fé, é preciso estarmos juntos, caminharmos juntos, né? Sermos suportes uns dos outros, né? Viver em comunidade, é importante e necessário, né? E aí, quando Tomé retorna, eles partilham a experiência de encontro com o ressuscitado. Vimos o Senhor, vimos Jesus ressuscitado. Mas Tomé, recusando-se a acreditar, diz, né? Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei, né? Diante da notícia, né, da experiência de encontro dos discípulos com o ressuscitado, esta é a reação do apóstolo Tomé, porque não estava presente nessa primeira aparição. Queridos, Tomé é a figura de todos aqueles que não receberam o anúncio, né, da ressurreição diretamente por Jesus, mas através do testemunho dos apóstolos. A notícia da ressurreição, que Tomé tomou conhecimento, não foi do Cristo, foi dos apóstolos que viram primeiro, né? Então, mais uma vez, Tomé está aqui representando cada um de nós. Queridos, muitos de nós, inclusive, criticamos, né, a atitude de Tomé, porque Tomé era incrédulo, não acreditou, né, enfim. Mas nós poderíamos chamar a incredulidade de Tomé de bendita incredulidade. E que eu explico o porquê, né? Vejam, a bendita incredulidade, porque nos valeu o título dado pelo próprio Cristo de bem-aventurados. Lembra que o padre falou agora há pouco que Jesus diz: bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto? Pois é. Ou seja, diante da incredulidade de Tomé, Jesus nos conferiu o título de bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus ressuscitado, né, como os apóstolos viram no cenáculo aquele dia, mas nós acreditamos nele, nós cremos que ele está vivo. Por isso,
somos bem-aventurados. Por causa da incredulidade de Tomé, que só acreditou, quando tocou com suas mãos as chagas gloriosas do Senhor, nós nos tornamos bem-aventurados. Não é? É bonito isso, muito bonito. Queridos, um outro aspecto importante, quando Jesus aparece pela primeira vez, ele mostra as chagas. Jesus ele já havia ressuscitado, ele já havia assumido um corpo glorioso, mas ainda assim ele quis carregar nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado as marcas da paixão, né? Para que os discípulos recordassem, né? Para que nós recordássemos que ele ressuscitou, sim, assumiu o corpo glorioso, com certeza, mas nas palmas de suas mãos, nos seus pés e do seu lado, está ali a prova de amor, as marcas de amor, né? De tudo que ele fez para nos salvar, para nos santificar. Nesse período pascal, queridos, nós temos o círio, que representa, né, o Cristo ressuscitado. Inclusive, se nós observarmos, nós vemos aqui que na vigília pascal, o padre, ele espeta alguns cravos. Estão vendo, né? São 5 cravos, na cabeça, nos braços, nos pés e no lado do Cristo, né? Então, é justamente para a gente recordar que ele ressuscitou, sim, ressuscitou, mas ele traz em si as marcas da paixão, né? Do que ele expressou, do que ele fez por amor a cada um de nós, né? Para nos salvar, para nos conceder a vida eterna. Queridos, São Gregório Magno, ele diz o seguinte: porventura pensais que foi um simples acaso que aquele discípulo escolhido estivesse ausente, e que depois, ao voltar, ouvisse relatar a aparição, e ao ouvir duvidasse, e duvidando apalpasse, apalpando acreditasse? Não foi por acaso, mas por disposição divina que isso aconteceu, né? Deus quis, o Cristo quis que aquilo acontecesse. A divina clemência agiu de modo admirável quando esse discípulo que duvidava tocou as feridas das carnes do seu mestre, pois assim curava em nós as chagas da incredulidade. Foi assim, duvidando e tocando, que o discípulo se tornou testemunha da verdadeira ressurreição, né? Então esse é o comentário de São Gregório Magno em relação ao Evangelho que nós acabamos de ouvir nesse segundo domingo da Páscoa, que é também o domingo da misericórdia. Queridos, é importante que nós reflitamos. Estaremos nós entre aqueles, hoje, aqui e agora, né? Estaremos nós entre aqueles que acreditam verdadeiramente na palavra de Deus, como é transmitida pela Santa Igreja, ou, como Tomé, nós necessitamos ver para crer, né? Como eu me encontro hoje, né? Será que de fato eu acredito, eu confio, eu tenho fé verdadeira e sincera? Ou será que ainda, por muitas vezes, sou tomado pela dúvida, pela inconstância, pela insegurança, né? E não acredito de fato? E aí, queridos, é importante nós entendermos que no Evangelho de hoje, quando Jesus tem esse encontro com Tomé na segunda aparição, ele diz assim: não sejas incrédulo, não é? mas fiel. É curioso, porque Jesus não diz assim: não sejas incrédulo, mas crédulo. Ele não diz isso. Ele diz: não seja incrédulo, mas fiel. Ou seja, quando nós somos infiéis a Jesus, nós somos como que incrédulos. Vejam, a infidelidade é também incredulidade. E por isso devemos nos esforçar cada vez mais para abandonar a vida de pecado, nos colocarmos na presença de Deus com o coração contrito, arrependido, recomeçarmos todos os dias. É renunciar à vida velha, justamente para que nos mantenhamos em comunhão com Ele. Não sejamos incrédulos, mas fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, conforme ouvimos o relato evangélico, ele começa com uma saudação de Jesus aos apóstolos. O que Jesus diz quando ele chega no cenáculo? As primeiras palavras de Jesus, quando ele chega no cenáculo.
a paz esteja, né, convosco. Esta é a saudação pascal. A paz esteja convosco. Ela é mencionada quantas vezes no Evangelho de hoje, crianças? Vocês perceberam? Quantas vezes Jesus diz para os discípulos, a paz esteja convosco? Não lembram? 3 vezes, exatamente. 3 vezes Jesus deseja paz aos seus apóstolos, não é? 2 vezes na primeira aparição, na tarde do domingo da ressurreição, e 1 vez no domingo seguinte. Queridos, a paz que Jesus deseja aos seus discípulos não é a paz terrena, enquanto ausência de guerra, mas ele está falando de uma serenidade espiritual, né, que inclusive independe das circunstâncias externas. Não é? É a serenidade, é a paz de espírito, não é, que ele fala no Evangelho de hoje. Jesus usa as mesmas palavras que dissera antes de morrer, inclusive. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não é? Lá em João, capítulo 14, versículo 27. O primeiro fruto da morte redentora do Senhor, queridos, foi trazer a paz ao coração dos discípulos que estavam angustiados. Lembram no início do Evangelho que São João, ele menciona que os discípulos estavam trancados por quê? Por que eles estavam trancados no cenáculo? Estavam com medo dos judeus. Não é? Jesus havia sido crucificado há poucos dias. Então, era claro, não é? Possível que, uma vez estando fora, eles pudessem também sofrer alguma perseguição, não é? Alguma punição, porque eram seguidores de Jesus. Então, eles ficam trancados. E Jesus deseja a paz aos seus discípulos para tranquilizá-los. Eles estavam atordoados, amedrontados, eles estavam inquietos. E Jesus, né, com toda a autoridade, com todo o poder, porque Ele é o príncipe da paz, lhes diz, a paz esteja convosco. É como se Ele dissesse, acalmem o coração, né? Acalmem o coração, vai dar tudo certo. Tenham fé. Vai dar tudo certo, confia, acreditem. Né? Por isso ele manifesta, né, a paz aos seus. Queridos, também no Evangelho, Jesus ressuscitado, nós vemos Jesus ressuscitado comunicar, ou seja, soprar, ou derramar sobre os apóstolos o Espírito Santo. Isso acontece na primeira aparição. E Tomé não estava presente no momento, né? Tomé não estava presente. Então, Jesus, ele sopra sobre os discípulos. Nós vemos ali um pequeno Pentecostes, porque nós sabemos que o Pentecostes ele acontece 50 dias depois. E aí sim, toda a comunidade está reunida no cenáculo, junto com os discípulos. Mas naquela ocasião estavam os 10 apenas. Né? Os 10, porque Judas, né, o traidor, já não estava mais com eles. E Tomé estava passeando lá fora. Não sei o que ele estava fazendo. Não sabemos, não importa, mas ele não estava presente. Então, Jesus, ele sopra o Espírito Santo, justamente para consolar o coração dos discípulos. Vejam a preocupação, o cuidado e o carinho do Cristo para com os seus discípulos. Ele sabia que eles estavam inquietos, ele sabia que o medo havia tomado conta do coração dos seus discípulos, e por isso ele deseja a paz, enquanto serenidade espiritual, e derrama sobre eles o dom do Espírito Santo, para que fossem consolados, confortados, né, pela presença do alto, porque naquela ocasião eles necessitavam, né, eles precisavam. E também neste dia, né, nesse encontro de Jesus com os 12, ele institui o sacramento da penitência. É nesse dia que Jesus institui a confissão sacramental, né, dando a eles o poder para perdoar os pecados. Para perdoar os pecados em seu nome. Então, vejam que nessa atitude do Cristo, ele confere aos discípulos o ministério, né, do perdão. Ou seja, nós vemos na figura destes homens, né, nós vemos a figura desses homens como dispensadores da misericórdia de Deus, tanto aqueles que estavam lá, como aqueles que sucederam os apóstolos, os bispos e os padres. Né? Então, o que nós fazemos hoje em relação à confissão sacramental,
né? Foi o mandato do Cristo aos 12, lá no cenáculo. A gente apenas perpetua esse mandato, né? E é muito bonito de ver. Ou seja, a misericórdia de Deus que nos alcança, né? A misericórdia de Deus que nos renova, a misericórdia de Deus que nos dá vida nova, né? A misericórdia de Deus que perdoa, que nos purifica, que nos limpa, que nos reconcilia com Ele e com a igreja, com os irmãos. E por isso a necessidade, queridos, de confessarmos sempre, né? Não sei se nesse período de quaresma você fez a sua confissão, mas nós falamos insistentemente, procurem padre para confessar, né? Mas tem gente que tem medo, eu não sei o que acontece, né? Às vezes as pessoas chegam no confessionário, padre, eu não sei, não sei o que passa na cabeça, se o padre vai brigar, se o padre vai me julgar, puxa vida, o pecado que eu fiz é muito cabeludo. Gente, pelo amor de Deus, o padre escuta pecado desde 2018, então qualquer coisa que você me falar não vai me deixar escandalizado, tá? Porque eu já ouvi tanta coisa, mas tanta coisa, do que você disser para mim, né? Ai, meu Deus, depois o padre vai ficar lá na missa, vai ficar jogando indireta, né, na homilia para mim. Vou confessar não. Às vezes as pessoas procuram paróquia lá em São Gonçalo para não confessar na paróquia, porque o padre vai ficar jogando indireta. E é impressionante, gente. Acontece, tá? Acontece. Às vezes você está na homilia falando um assunto sobre assunto XY e a pessoa, pronto, o padre está falando de mim. Como se fosse a única pessoa que cometesse aquele pecado. Pelo amor de Jesus. Não, gente, não é isso não. Não tenha o medo de buscar a misericórdia de Deus, que pode te dar vida nova, que pode transformar o teu coração, te reconciliar com Ele, com a igreja. Não deixem que o pecado te escravize, que o pecado te prive da graça da presença do Senhor. Não permita. Se nós temos à nossa disposição um sacramento que nos reconcilia com Ele, gente, por que eu estou perdendo tempo? Por que eu insisto em viver na mediocridade, no pecado, se eu tenho um Deus que me ama infinitamente e que é capaz de me perdoar quando eu o procuro com um coração contrito, arrependido? Importante, se Ele instituiu o sacramento da reconciliação, o sacramento da misericórdia, é porque Ele é importante, é necessário. Então, deixa esse medo de lado, tá bom? Deixa esse medo de lado, porque o que o padre escuta na confissão, fica lá na confissão. E muitas coisas a gente não lembra, não dá para lembrar, é tanta coisa, né? É tanto pecado, é tanta... Meu Deus do céu. A gente não lembra, gente, eu não faço nem esforço de lembrar. Então, se vocês dizem assim, padre, não, confessou, ok, tudo bem, receba a absolvição, tchau e bênção. Vai em paz, meu irmão, minha irmã, teus pecados foram perdoados, vida nova, recomeço, né? Cria vergonha na cara, muda de vida, né? E é isso aí, e a gente vai caminhando, vai seguindo, buscando agradar a Deus acima de tudo, tá? Esse é o caminho, gente. Então, não vamos negligenciar, né? Se a igreja dispõe para nós esse sacramento, vamos buscar, né? Com um coração de fato aberto para recebermos, né? A graça e o perdão de Deus. Queridos, peçamos nessa Eucaristia, neste dia do Senhor, nesse dia da misericórdia, para que Jesus nos renove no nosso coração a fé. Né? Renove o nosso coração a fé. É verdade que muitas vezes nós nos identificamos com Tomé. Quem nunca? Nos momentos de dificuldades em que nós somos provados, a gente tende a, muitas vezes, murmurar, reclamar, duvidar, inclusive. Nós somos tão frágeis, tão fracos na fé. Né? Não, Ele está vivo, Ele ressuscitou, e o que Ele prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir. Talvez não seja aqui e agora, talvez seja amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, mas Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. O que nós precisamos, queridos, é acreditar, é confiar, é ter fé, né? É ter fé no Senhor.
né? É pedir na certeza de que, mediante a sua bondade, a sua misericórdia, Ele nos concederá, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe da tua dor, do teu sofrimento, Ele sabe da tua angústia, da tua preocupação, né? Ele sabe, como Ele sabia dos discípulos, e por isso Ele deseja a paz e derrama o Espírito Santo. E nesse dia, queridos, Ele nos trouxe aqui para que nós também fôssemos alcançados pela sua paz e pelo Espírito Santo. Está preparado para receber essa efusão de graça, da bondade, da misericórdia do Senhor? Abra o teu coração, né? Abra o teu coração. Neste dia nós somos convidados a nos colocarmos na presença do Cristo e fazermos como Tomé fez. Depois que Jesus aparece a segunda vez, Tomé, ele fica, imagina, perplexo, atordoado, e naquele momento, né, em que Jesus pede para que ele toque nas suas feridas, nas suas chagas gloriosas, o que Tomé diz para Jesus? O que Tomé fala para Jesus, criançada? Quando ele vê Jesus no domingo, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Então, que nós possamos dobrar os nossos joelhos na presença do Cristo e, como Tomé, né, manifestarmos a nossa adoração sincera, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, Jesus, mas aumentai a minha fé. Eu creio, eu confio, Jesus, mas às vezes eu sou fraco, eu sou inconstante, eu reclamo, eu facilmente duvido, mas eu creio, Jesus, eu creio pouco, mas eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu quero confiar cada vez mais, né? Acreditar cada vez mais, né? Eu quero encontrar em Ti, Jesus, essa fé, essa confiança, porque eu sei que Tu estás comigo, eu sei que Tu estás comigo. Queria te convidar a nesse momento, querido irmão, querida irmã, põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Crianças, põe a mão no coração, fecha os teus olhos. Esquece quem está do teu lado, né? E eu queria te convidar a nesse momento, fazer uma oração, um pedido a Jesus, que fala contigo nesse momento. O mesmo Cristo ressuscitado, que aparece aos discípulos no cenáculo em Jerusalém, queridos, naquela circunstância, Ele também está aqui, Ele te trouxe aqui. Aqui é como que um cenáculo, e nesse cenáculo Cristo também se manifesta. A paz já está sendo derramada profusamente sobre os nossos corações, e Cristo também derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Então, permita que a graça de Deus seja infundida. E se muitas vezes você tem encontrado dificuldade em acreditar, peça a Jesus neste momento: Jesus, dai-me o dom da fé. Eu quero confiar cada vez mais em Ti, Jesus. Confiar, acreditar no Teu poder, na Tua graça. De repente, querido irmão, querida irmã, você tem passado por momentos difíceis, problemas de saúde, problemas em casa, com a família, tantos problemas para serem resolvidos, e você não vê saída, você não vê resolução, e isso está te inquietando. Fala para Ele: Jesus, eu acredito que Tu tens poder, que Tu tens a glória, que Tu tens autoridade, Jesus, para interferir e mudar a minha história, mudar a minha vida. Eu creio, Jesus, que o Senhor fará novas todas as coisas na minha vida. Confia, acredita e peça ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, renova no meu coração o dom da fé. Renova no meu coração, Espírito Santo, o dom da fé, para que eu possa acreditar, confiar hoje e sempre. Que eu seja conduzido, fortificado por Ti, Espírito Santo de Deus. Que eu não me perca, que eu não deixe nunca de acreditar no poder de Deus. Mas que, movido por Ti, eu seja um homem de fé. Movido por Ti, Espírito Santo, eu seja uma mulher de fé. Eu creio, Jesus, em Ti. Eu confio em Ti. Fala isso para Ele. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu confio, Jesus. Eu confio, Jesus. Vocês lembram da pequena frase que tem no quadro de Jesus misericordioso? Daquela jaculatória. Qual que é a jaculatória, né, do quadro de Jesus misericordioso?
Me ajudem a lembrar. Jesus está muito fraquinho. Gente, vamos fazer essa igreja estremecer. Vamos lá. Jesus, confio em todos os dias. Eu preciso dizer essa oração todos os dias, tá? Jesus, eu confio em vós. Eu confio, eu acredito em ti, Jesus. Eu creio em ti. Tu és soberano, tu és majestoso. Tu és um Deus do impossível. Nós cremos, nós confiamos, nós acreditamos em ti. Queridos, que neste domingo da misericórdia sejamos transformados pelo Cristo e que a sua paz reine em nossos corações, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.